Olá a todos, tudo bom? Prazer, meu nome é Jonathan. Eu estou aqui convidado do meu amigo Alexandre para contar um pouco da minha história, né? De como eu consegui sair do CIEP, no Brisolão, né? Lá em São Gonçalo e vir a ser um aluno do Colégio Naval, né? Então, lógico, foi com muita dificuldade, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? Num bairro bem bem, bairro bem difícil mesmo, né? Com todas as dificuldades de periferia. E tudo começou num CIEP onde eu estudava e ali tinha um professor chamado Sidney, né? Um segundo pai para mim. E desde então ele viu em mim algo que ele não via nas outras crianças daquele onde eu estudava, né? Ensino público, né? A maioria das crianças infelizmente também não tem é, apreço, vontade, e ele via em mim algo diferente, né? Então, na época tinha ido o pessoal palestrar sobre é, concursos militares. Eu não fazia a mínima ideia do que era. Eu me interessei, ele viu que eu estava, né, engajado, interessado, com vontade de aprender e saber o que era. E eu não fazia a mínima ideia que ele já era um professor de ensino de escola preparatória, onde a vida inteira dele foi intuito disso. O filho dele também é, na época, foi um aluno do Colégio Naval e ele já tinha essa noção de preparo para concurso público. E ele vindo isso em mim, ele foi, me ajudou, me levou a conhecer o filho dele, que na época estava começando a criar um cursinho preparatório. E enfim, eu comecei ali logo no início de 2004, mais ou menos, a estudar e a me interessar por concurso público, porque o meu primeiro foi da EPICAR, né? Eu estudei bem, bem pouco, mas eu tive um grande embasamento em cima do que eu fui me aperfeiçoando ali, né? Que é o cursinho do Hudson, no caso, filho do professor Cisne, ele ele estava se especializando para um grupo de rapazes que iam estudar para ESA, Escola de Sargento do Exército, né? Das Armas, no caso. Então esses rapazes, a ESA na época era só português e matemática, igual EPICAR, que era só português e matemática. Então eu comecei ali a estudar junto com eles, só que eu tinha um embasamento muito pequeno, muito fraco, né? Então eu tive uma dificuldade imensa no início. Eu não sabia de forma alguma o que estava sendo falado, mencionado nas aulas inicialmente. Lembro até hoje que o Woodson achou que logo no primeiro dia de aula eu nunca mais ia voltar, porque realmente eu saí de lá pasmo, não sabia o que eu estava aprendendo ali. Mas enfim, com todas as dificuldades que eu tive, eu estava determinado a sair da situação onde eu vivia, a situação onde eu estava vivendo naquela época. Então assim, eu estava determinado a correr atrás e aprender de qualquer forma aquilo que eu queria, né? Então eu, eu no início comecei a estudar 10, 12, 15 horas por dia, né? Para amenizar a minha dificuldade acadêmica. Então eu via um conteúdo e revisava aquele conteúdo novamente. Então eu acho que o que me ajudou muito na época a ter essa assimilação rápida, né? Não é que não existe essa de. Lógico, tem pessoas que têm uma assimilação muito melhor de estudo, mas se me falta, né? Se me falta. Como é que fala? Algo dentro de mim, eu corro atrás, né? Da minha, da minha certeza, né? No caso. Então, assim, eu corri, eu estudei, sabe, intensamente para poder suprir essa minha necessidade acadêmica. Eu não tinha preparo nenhum mesmo, nenhum para poder estar no concurso público no nível alto, né? Eu lembro que a EPICAR, a primeira vez foram 19 mil candidatos e durante 6, 7 meses eu estudei ali dessa forma o tempo todo com esses rapazes, o tempo todo ali nesse cursinho do Sidney e do Hudson, né, que era só português e matemática, e consegui até
ter média mínima para aprovação. Mas lógico, eu não fiquei entre os primeiros colocados para obter, para estar dentro das vagas, né? Então, em agosto de 2005, né? Agosto de 2005, eu iniciei de verdade o meu preparo, o meu estudo para o Colégio Naval. Dali para frente eu comecei a conhecer o que era o Colégio Naval e eu já pensava assim, se eu o Colégio Naval era mais difícil que a EPICAR, então eu pensava assim, se eu estudar nível de Colégio Naval, a EPICAR para mim vai ser algo mais teoricamente tranquilo, né? Mais fácil. Então eu comecei a estudar a nível de Colégio Naval. E aí, na época, o Hudson chegou para mim e falou, Jonathan, aqui no meu cursinho eu não tenho preparo para poder te dar para você ir fazer colégio naval. E ele viu meu interesse, eu estava correndo atrás, né, eu estava estudando, eu, em momento algum, mesmo com as dificuldades de desistir, eles viram isso em mim. Né, então a gente às vezes não é que a gente ganha alguma coisa, a gente conquista alguma coisa. Então eu conquistei deles a confiança de, sabe, do zero estar num nível intelectual avançado para o que eles viam. Então assim, eu estudei muito para poder chegar no momento que ele falou assim, Jonathan, eu vou arrumar uma vaga para você no Riachuelo. O Riachuelo, para quem não conhece, é um dos melhores cursos preparatórios de Niterói, um dos mais caros até não é questão até de ser caro, é porque ele realmente é bom. Só tinha professores de alta, top, que já tinham sido aprovados em vários concursos pelo Brasil. Então assim, em várias matérias, então ali foi que eu comecei de verdade a correr atrás mais ainda, mais intensamente pro que eu queria. Enfim, não foi o cursinho do Riachuelo que me deu a minha estrutura. Além do curso, eu tinha que estudar mais, porque essas pessoas acreditavam em mim foi devido ao meu empenho, então eu tinha que me empenhar mais, e é onde entra o X da questão. Eu via no Riachuelo um monte de garotos, né, de rapazes que tinha condições financeiras, eu não sei, não se interessava o suficiente, não se empenhava o suficiente no serviço que o pai pagava, que o pai bancava. Não é dinheiro, não é o local em si que vai fazer você entrar no concurso, vai fazer você passar naquele concurso. Não tem uma fórmula mágica para isso. Eu entendo que a única fórmula que existe é a sua dedicação. Então eu me dediquei muito lá, mesmo estando lá no Riachuelo, eu me dediquei mais ainda quando eu estava com isso, apenas, né? E eu tive uma dificuldade enorme em ciências e estudos sociais, né? Porque eram as duas matérias, vamos dizer assim, os dois conteúdos após a segunda fase. A primeira fase era só matemática, né? E a minha dificuldade em cima da matemática já foi sido um pouco absorvida pelo Uso, que foi um ótimo professor, tenho um carinho imenso por ele. E eu estudei, eu revisava muito conteúdo de matemática, então assim, a parte que eu estudava eram umas folhinhas que o Hudson e o Sidney, no caso, né, de português, ele dava umas folhinhas, onde essas folhinhas tinham um conteúdo com questões voltadas para o concurso. No caso, o concurso que você presta, sabe? Na época a gente prestava, como era ESA, Colégio Naval, eu, no caso, EPICAR, então tinha várias questões de Colégio Naval, de provas anteriores de 1950, de 1980, 90, 2000, e ali a gente fazia todas aquelas questões antigas, não só de Colégio Naval, de ESA, mas fazia também de faculdade, de vestibular, e assim, enfim. Então a gente tinha um material que era voltado para o concurso público que a gente estava prestando. Então acho que assim, o revisar algo que você está prestando e ali, sabe, focado naquelas questões que são sempre batidas, sabe, que tem uma formulazinha entre eles. Lógico que uma questão ou outra, um professor que faz, é uma banca que faz, mas tem aquela ideia, sabe? Então eu comecei a focar nessas questões, onde eu estudava, terminava aquele período de folhas que eles faziam, entregavam pra gente, então eu fazia aquelas folhinhas todas, fora os livros, né? Os livros focados que tinham na própria bibliografia do concurso, tinha os livros lá, né? Você lê lá no final do edital, tem lá bibliografia. Aqueles livros lá, é a base do concurso.
Então eu lia muitos livros daquele ali, fora as folhinhas que o Cisne, o último, me dava. Então, português e matemática eu tive uma base gigantesca quando fui para o Riachuelo. Então, no Riachuelo eu aprimorei mais, porque tive professores assim, com várias ideias, sabe? De matemática, por exemplo, eu tinha 4 ou 5 professores diferentes de matemática, cada um tinha uma visão, uma interpretação diferente da questão. De português eu tinha 2 ou 3, de física, biologia, química. Só que a minha maior dificuldade, devido ao meu déficit, né, pessoal, né, na escola pública, era física, química, biologia, história, geografia. E ali eu estudei muito aquilo, tendo que passar pela situação da primeira fase. E graças a Deus eu passei na primeira fase acertando 12 questões de 20. E graças a Deus também eu tive 2 questões anuladas, onde essas duas eu tinha errado na época, e aí de 6 eu fui para 7 pontos, onde foi decisivo. Então o concurso público não era mais nada menos que uma corrida de Fórmula 1, onde você está concorrendo com os outros. Então cada ponto ali é essencial para você, porque você não sabe quanto que o seu concorrente vai fazer de pontuação, né? Então você tem que ter o máximo de acerto possível. E aquela questão que caiu no colo, como essas duas que foram anuladas, né, ajudou bastante para minha aprovação. Enfim, passei para a segunda fase e aí comecei a estudar de verdade aonde eu tinha mais dificuldade, que era essa parte de estudos sociais e ciências, né? Então, assim, eu tive que aprimorar minhas técnicas de estudos. Eu fazia uns cartazes, não, eu já fazia esses cartazes na época da primeira fase com matemática, mas eu comecei a focar em ciências e estudos sociais. Esses cartazes, assim, eu colocava do lado da minha cama, né? E eu acordava e lia as principais formas de física, química, biologia, algumas coisas assim, teoria de biologia, algumas coisas de história, geografia, sabe, com datas comemorativas, aquelas coisas assim, colocava, regras de português também, aquelas regrinhas básicas que confundem a cabeça da gente de vez em quando, então aquilo ali eu colocava também, e fórmulas de matemática, mas assim, aquilo ali era o meu dia a dia. Eu tinha umas apostilas de história, de geografia, que era tipo, um resumo do resumo de um livro. Lógico que ler o livro era mais adequado, que ele tem um conteúdo mais aprofundado, assim, só que devido à minha dificuldade, em curto espaço de tempo, eu teria que absorver mais com menos tempo. Então eu acabei partindo para esses resumos, onde eu lia, relia, eu gravava isso e escutava depois no ônibus, no caminho de casa e tal, por aí vai. Então, assim, essa determinação e essas técnicas que eu criava, às vezes eu nem sei se eu realmente criava, às vezes eu copiava dos outros sem eu saber, mas assim, eu comecei a exercitar isso e comecei a ter um aprendizado melhor, né? Lembrando que a dificuldade, né, faz às vezes a determinação ser mais forte. Eu, como disse, eu vim de família humilde, na época eu não tinha, vamos dizer assim, condições financeiras para bancar nem passagem de ônibus, por exemplo. Eu estudava numa escola estadual no Rio de Janeiro, lá em Niterói, e essa escola era meu ensino médio. No primeiro ano eu fiz, né, foi em 2004. Em 2005, no início, né, da virada, já estava estudando já para o concurso, eu pensei, ou continuo na escola, né, no ensino médio, ou faço meu concurso. E é onde eu decidi abandonar o meu ensino médio e comecei a correr atrás do colégio naval. Só que a única coisa que eu fiz em 2005, ter ido pro colégio, né, lá pro liceu, foi eu ter ido lá pegar carteirinha escolar. Não sei se vocês lembram, alguma maioria deve lembrar. Naquela época, a gratuidade era através de uma carteirinha uniforme. E essa carteirinha eu fui lá para pegar. Eu fui um dia de aula só para pegar a carteirinha do ano letivo, né, 2005. 2005 não, desculpa, 2006. E, e eu tinha uma blusa que lá no caso do liceu não dava, a gente tinha que comprar, mas eu não tinha dinheiro para comprar outra. Então essa blusa eu utilizei ela durante 2 anos seguidos. Então você imagina como era uma blusa encardida, velha, rasgada, onde eu só usava para poder entrar no ônibus sem pagar passagem. Então era algo assim desse tipo.
E eu corria, sabe? Eu tinha outras dificuldades para uma alimentação. Eu comia em casa o máximo que eu desse, porque na rua eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma bala. Então, na, lá no Riachuelo, né, quando o pessoal descia pra cantina, comprava salgado, doce, tudo. Todo mundo lá tinha condições financeiras para ter, né? E eu não tinha. Então eu fazia questão de ficar na sala de aula estudando, até porque eu não tinha como ir para a cantina, para quê? Para ver os outros comer e eu ficar sem, né? Então eu ficava lá na cantina, lá na sala de aula estudando. E você vê o nível de que a determinação, a vontade faz quando a gente observa para dentro de si os problemas que estão ao nosso redor. Então não adianta você querer botar culpa nos problemas que estão em volta, né? Botar culpa no governo, botar culpa no pai, na mãe, no tio, no vizinho que está ali tocando. Não adianta você botar culpa. Você tem que levantar, correr atrás e batalhar pelos seus sonhos. Não adianta. Né? Eu podia ter muito bem não vou pro Riachuelo porque, pô, tem que pegar ônibus, eu não tenho passagem para poder ir. Dá seu jeito, tudo tem seu jeito, né? Eu podia ter deixado de ir porque não tinha como comer. Comia o máximo que desse em casa para passar o dia inteiro e eu não ia lanchar, fazer o quê? Não ia, né? Então são coisas que a gente tem que abrir mão às vezes, por exemplo, eu com medo de não passar no concurso e perder o ano letivo. São riscos que a gente tem que correr, sabe? Então não é algo fácil para ninguém, né? Então, como eu disse, eu passei numa situação onde eu fui aprovado e outros rapazes, outros alunos que tinham condições financeiras não foram. Então, não necessariamente o dinheiro vai te fazer passar, o local vai te fazer passar, é a sua vontade, a sua determinação, né? E aí eu consegui, né, entre os 10 primeiros, pra você ter uma ideia como algo muito, com muita dificuldade, como eu falo com muita dificuldade, eram 217 vagas. Eu fui ainda aprovado, graças à minha deficiência em ciências e estudos sociais, eu fui aprovado em 227. Então tinham 10 pessoas na minha frente. No primeiro dia da adaptação, né, que você tem o primeiro dia, tem a adaptação, nas Forças Armadas tinha, né, no Colégio Naval você tinha adaptação. Isso que eu já tinha passado no EPICAR, mas eu já estava já engajado e querendo vir para a Marinha. Aí você tinha os 10 primeiros da adaptação, né? São 2 semanas. Nessas 2 semanas, quem for saindo, o próximo da fila entra, né? Na classificação entra para o Colégio Naval. E no caso, no primeiro dia já houve 10 desistências. 10. E eu lembro perfeitamente que eu estava em casa e eu escutei o telefone tocar, que era alguém do Colégio Naval falando que eu era para estar lá e tinha que estar lá. Mas teve isso. Eu tinha tanta fé que eu ia entrar que eu já tinha montado parte do meu enxoval para poder ir, mesmo se eu não fosse. Então, assim, a gente tem que acreditar até o final. Então, assim, aí uma alegria imensa, eu fui, né? Passei 3 anos lá, foi uma experiência maravilhosa, algo que eu carrego comigo até hoje, onde eu fiz grandes amizades, onde eu superei mais obstáculos ainda, como eu disse, essa minha dificuldade de aqui fora, devido ao ensino, eu tive mais ainda lá dentro, porque lá não é fácil, era muito difícil, foi muito difícil passar todos os anos lá. Só a única coisa que eu fui perdendo a magia, né? No caso, o encanto, foi a questão da vida militar. Eu já não estava mais tão engajado como estava no início, não por estudo, mas pela rotina militar. Então eu não queria, né, de uma questão pessoal, eu não queria mais continuar e acabei indo para a escola naval, né? Me formei no Colégio Naval, hoje tenho meu diploma de ensino médio do Colégio Naval. Mas na escola eu vi uma marinha diferente, algo, sabe, que eu não queria continuar. Então eu acabei saindo, né? E hoje eu já passei em um concurso público da prefeitura e tudo mais.
E até nisso eu saí, porque mesmo passando na prefeitura, eu já não queria mais a vida pública, né? Então, assim, a vida pública é algo muito maçante, muito sacrificante. Eu queria algo mais, no caso. Então, só que fora, nesse período, eu fiz faculdade, né? Tal. Então, e hoje agora eu já me vejo como um empreendedor, sou microempresário, né? Tenho uma vida um pouco estável já, mas porém eu quero algo mais, correr, ter mais êxito em minha vida, mas tudo isso começou a partir daquele momento que eu sentei, né, naquela cadeira lá e comecei a estudar, lá quando eu tinha 14, 15 anos, a querer ser aluno do Colégio Naval. Não, primeiro do EPICAR, depois que fui ser aluno do Colégio Naval. Então, assim, tudo tem um começo, tudo tem uma dificuldade, né? E a principal motivo de eu estar aqui convidado pelo meu amigo Alexandre aí, para ele ter esse canal aí, né? Que a gente nós fomos amigos ali, onde a gente dividiu momentos de extrema dificuldade, estudamos juntos o tempo todo, abdicamos de nossas famílias, de datas comemorativas, tudo isso para um ideal que hoje, acredito eu, que ele deve estar muito satisfeito com o que ele é hoje, assim como eu também estou, porque se eu não tivesse tido isso dentro de mim, hoje eu não sei o que seria, eu estaria lá, entendeu? Naquele local onde eu morei, eu vivi, não sei. Então, mas com certeza eu não seria o que eu sou hoje. Então, tudo isso de ter essa força de vontade, essa garra, essa determinação, esse sonho, esse foco, tudo isso determina da sua vontade, né? Então, se você não tiver vontade de botar culpa dos outros, terceiros e outra coisa assim, você não vai a lugar nenhum. Então, é basicamente isso, né? Um pouquinho aí da minha história aí, que o meu amigo Alexandre quis tanto que eu contasse aí para colocar no seu canal, né? Parabéns, Alexandre, por esse canal, por essa iniciativa muito bacana mesmo, né? Você está incentivando aí gratuitamente outros jovens aí que não só eu, como já entrevistou outros caras com outras histórias até melhores que a minha, né? Então, assim, parabéns mesmo, tomara mesmo que esse canal vá, né? Leva bastante conteúdo, bastante informação para várias pessoas que dificuldade a gente vai enfrentar, pandemia ou não pandemia, isso aí já faz parte da humanidade em geral, desde os primórdios, do início dos tempos. Então, a questão mesmo é pessoal, você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer acontecer, entendeu? Enfim, esse daí tá meu recado. Agradeço a todos aí, principalmente o Alexandre aí. Obrigado aí, Sidney, pela força que você me deu desde o início. O Hudson também. Agradeço a Deus e agradeço a minha família, né? A Aline, minha esposa, o Vinícius, meu filho. E estamos aí. Valeu mesmo. Forte abraço e valeu!